Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Tavares e hoje nós veremos o conteúdo presente na terceira semana do Plano de Estudo Tutorado número 1 do sétimo ano, componente curricular Arte do ano de 2021. Hoje, o tema vai girar em torno das artes cênicas. Caro estudante, nessa semana você vai conhecer a linguagem cênica. Vamos primeiramente definir o que vem a ser as artes cênicas. Artes cênicas. É denominada arte cênica toda a produção performática realizada em um local determinado e onde haja público espectador. Ou seja, para nós considerarmos algo como sendo arte cênica, nós temos que ter o artista produzindo algo em um determinado local e um público assistindo aquilo. Um exemplo aí de local determinado é o palco. Se nós ampliarmos um pouco a nossa visão em relação aos espaços em que a arte pode acontecer, pode ser uma praça, esse local determinado, pode ser um trem, um metrô, o ônibus, a rua, mas é importante que exista um público espectador assistindo aquilo que está sendo produzido. E as linguagens artísticas que compõem as artes cênicas são o teatro, a dança, o circo e a ópera. No teatro, eu não tenho ele acontecendo em um determinado local e eu não tenho um público espectador. A mesma coisa não vai acontecer com a dança, o circo e a ópera. Todos eles vão acontecer num local determinado, que não necessariamente precisa ser um palco tradicional, mas ele também terá um público assistindo aquilo. Agora, vamos retornar para o conteúdo do PET. Voltando, então, ao conteúdo do plano de estudo tutorado, nós vamos encontrar aqui um recapitulando, que vem falar sobre o circo no Brasil. A história do circo no Brasil se iniciou no século XIX. Foi nesse período que muitas famílias europeias aportaram no país e reuniram-se em guetos, nos quais compartilhavam a vida coletiva e manifestavam suas habilidades circenses. Atividades são modalidades artísticas inseridas dentro das linguagens cênicas, as quais são as artes, cuja principal matéria-prima para a obra é o próprio corpo do artista. Aí vem aqui, letra A, teatro e música. Vamos lembrar lá da nossa definição. O teatro é considerado linguagem cênica. E a música? Qual que é a matéria-prima da música? É o corpo do artista atuando em um palco ou é o som? A matéria-prima da música é o som, não é? Ou seja, não é o corpo do artista como um todo. Então não é a letra A. Vamos ver a letra B. Teatro e circo. Vamos lembrar lá da definição? Precisa de ocorrer em um determinado espaço e ter um público espectador. E o corpo do artista, tanto no teatro quanto no circo, é a matéria-prima para a produção da arte. Eu consigo ter uma performance circense sem o corpo do artista presente ali? A mesma coisa com o teatro. Eu consigo ter o teatro, mesmo que nós estejamos falando sobre teatro de boneco, mas nós vamos ter o que ali? Um ser humano manipulando os bonecos, sem que ninguém veja. Ou seja, nós temos a presença do corpo humano produzindo arte ali.
Então, será que é a letra B? Tanto o teatro quanto o circo, nós temos a presença do corpo do artista, ocorre em um determinado espaço, tanto um quanto o outro, e tem um público espectador. Vamos para a letra C. Teatro, como já foi falado, né, já está nas três alternativas aqui por enquanto, e a história em quadrinhos. A história em quadrinhos, ela ocorre diante de um determinado público? Não ocorre, né? Ela, ela já existe previamente e as pessoas têm acesso a ela por meio da leitura. E a letra D vai falar que é apenas teatro. Ou seja, que música não, circo não é, a história em quadrinhos não é. Das quatro aqui, qual delas eu tenho duas linguagens cênicas? É a letra B, não é? Que nós temos o teatro e o circo. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo e nos vemos em uma próxima semana. Um abraço.